Mas você me fez pensar, Rafa, na importância de trazer o cliente, o paciente, na escolha do que a gente vai mensurar, né? Pô, você está me falando que está dormindo muito mal. O que você topa, então, por 3 meses a gente fazer uma análise de mensurar a qualidade do seu sono e tal? Vamos ver se tem alguma coisa e tal. É muito importante trazer ele para esse processo. E eu tô a louca do dado, né? Quem acompanha a gente aqui sabe que eu tenho estudado um pouco mais disso. Mas, Pedro, quando a gente veio com esse assunto, complexidade, vem uma outra palavrinha grudadinha nela, que tá andando assim de agarrado, mãos juntas, que é a variabilidade. Também tem sido muito falado. E uma das coisas que eu gosto de analisar os dados, principalmente coisas muito do passado, coisas antigas que vira e mexe, eu pego para olhar, botar num gráfico diferente, mudo para ver se me dá algum insight, mas só com os dados eu consigo ter essa noção, assim, né, de, olha, pô, essa época aqui estava muito alta, essa época estava muito baixa. A gente confia demais na nossa memória. E a gente não deveria confiar tanto. Então, fica aqui o meu jabá para coleta de dados, mas a variabilidade, por que essa palavra anda grudadinha com a complexidade? O que você pode nos contar? Eu sei que, imagina, daria um outro podcast só para falar dela. Mas de uma maneira que bem intrigante também. Na verdade, a variabilidade, ela acompanha a gente há muitos anos. O modelo biomédico, ele entende a variabilidade, ele aceita a variabilidade, ele só dá uma conotação diferente para a variabilidade. A variabilidade, acho que ninguém, a questão da individualidade biológica, né, esse termo tão famoso, né, esse princípio do treinamento tão famoso, nada mais é do que entender que existem variações entre pessoas. Agora, pega a sua lente, pega todos os seus filtros, como é que você interpreta essa variação que existe entre as pessoas? Então, o modelo cinesiopatológico vai dizer que existe uma normalidade, quem estiver muito acima ou abaixo dessa normalidade, né, que estiver variando muito para cima ou para baixo, precisa de alguma intervenção para reduzir essa variabilidade. Então, a tendência de modelos biomédicos, a tendência de modelos mais reducionistas é colocar uma conotação negativa na variabilidade. Mas o princípio acaba sendo o mesmo, né? O que é a variabilidade? Vamos dizer, a variabilidade está em diversos aspectos do movimento. Pode ser tanto na variabilidade de resultado, que é o desempenho, né? Eu consigo mensurar aqui os nossos saltos lá no início. Quem saltou mais ou menos, a gente vai ver que vai ter variabilidade entre nós três, e também na forma como a gente salta. Então, eu posso fazer, talvez, uma estratégia mais apoiada no quadril, né, para fazer um salto. Vocês podem fazer mais sei lá, no joelho, enfim. Existem várias maneiras de saltar, e se cada um de nós adota uma variação dessas maneiras, a gente já tem pelo menos 3 variações, e a variabilidade motora é isso. Tá? Então, a ideia é que a gente tem muitos recursos dentro do nosso sistema, e dependendo das condições da tarefa, é como a gente consegue explorar essa variabilidade, esses recursos. Então, existe um fenômeno que o nosso sistema ele não controla diretamente quais são os recursos que a gente vai utilizar, a gente não tem, né, a neurociência ela vai trazer que a gente não tem armazenado como um computador qual é a estratégia que eu vou utilizar para saltar a cada repetição. Isso não é assim que funciona. Então, a ideia de que a gente vai reprogramar alguma coisa é um tanto quanto falha. Tá? A gente não está, de fato, reprogramando todas essas variáveis, todos esses elementos importantes para a angulação do joelho, contração do quadril, enfim, não é isso, porque isso seria algo muito custoso para o nosso sistema, tá? Porque são muitos elementos que ele precisaria controlar a cada repetição, ainda mais contando como ele vai se organizar com o ambiente externo, né? Questão de percepção e tal. Então, não é assim. Então, a ideia é que a gente tem muitos elementos, muitas variáveis que o nosso sistema pode explorar, restrita pelas regras da tarefa. Então, a gente não pode fazer uma análise de variabilidade sem considerar o desfecho da tarefa. Tá, variabilidade, beleza, mas para quê? Variabilidade boa, ruim, o que é? É bom ser mais variável aqui, é pior, tal? Mas depende da tarefa que a gente está fazendo. Não tem como fazer uma análise de variabilidade sem analisar o desfecho da tarefa, o objetivo da tarefa. Então, a ideia é que o nosso sistema ele controla os nossos movimentos a partir de uma exploração não regulada da variabilidade. Ele simplesmente tem o objetivo da tarefa, a condição inicial do nosso sistema, então estou em cima de uma caixa. O que acontecer do momento que eu começo o movimento e até o final, isso acontece de uma maneira bastante aleatória pelo sistema, restrita pelas condições da tarefa. Certo? Ele vai sempre tender para a via mais econômica, por exemplo.